Fala pessoal, Diogo aqui de novo, tudo bem? Vamos calcular a armadura lateral de uma viga hoje? Vamos lá? Pra quem não sabe, então, só acompanhar o vídeo que no final vocês vão saber como é que faz, beleza? Só para contextualizar, esse aqui é uma viga que eu acabei de fazer o detalhamento aqui no TQS, né? Puxei o detalhamento automático mesmo, criei um modelo hipotético, processei e pedi o detalhamento automático do TQS. E foi esse o detalhamento. As armaduras laterais que eu estou falando são essas aqui, ó. Essas que são dispostas aqui na lateral da viga, abaixo dos negativos e acima dos positivos. Entre eles, né? São essas do meio aqui. São esses 2 vezes 3 de 8 num vão e 2 vezes 3 de 8 num outro vão. Às vezes a gente chama de costela, de pele, né? Ou lateral. Aqui na seção transversal são essas aqui, ó. São essas 6 aqui, ó, 3 em cada face, tá bom? Tô falando dessas barras de aço aí. E quando a gente fala de armadura lateral, só quero fechar um pouco o contexto para vocês entenderem exatamente sobre qual que eu tô falando. Quando a gente fala de armadura lateral, elas podem ser estruturais e também podem ser não estruturais. E hoje eu vou falar das não estruturais. Daquelas estruturais têm papel fundamental no estado limite último da estrutura, eu não vou falar. Por exemplo, não vou falar daquelas que são para equilíbrio de torção. Não vou falar daquelas que vêm, por exemplo, de flexotração, flexocompressão, tá? Então, ou até de só tração, às vezes você tem uma viga que praticamente é um tirante, né? Então esse tipo de coisa eu não vou falar, tá? Hoje nesse vídeo. O que eu vou falar aqui? Eu vou falar daquelas armações que tem função mesmo para controle de fissura. Lá para controlar a retração do concreto, né? As fissuras que vêm lá da retração do concreto. E as fissuras que vêm, por exemplo, de flexão muito alta, né? Flexão. Então essas de flexão muito alta eu vou só desenhar aqui como se fosse uma vista lateral de uma viga. Aqui é a armação positiva, né? Então quando a gente tem um vão muito grande, muito esforço, por exemplo, a gente tem uma tendência a ter uma viga com um pouco mais de fissura, né? Uma densidade maior de fissura ou microfissura, né? Então essa região tende a ter um pouquinho mais de fissuras. E essa armação, né, de pele, essa armação lateral, ela tem aqui um papel importante que é combater essa abertura de fissura, porque a fissura começa a querer aparecer e ela vai encontrando as costelas, entende? Principalmente com vigas muito altas, 80 centímetros, 1 metro e pouco. Então essa região tende a ser um pouquinho mais alta do que só ali os ferros positivos, entende? Então esse é o outro papel da armação lateral que a gente está falando aqui. Então, estamos falando dessas não estruturais, tá bom? Então, o que a norma fala sobre elas? Quantidade, só para exemplificar, fazendo um parênteses, voltando aqui, ó. Não estou com torção, aqui são os esforços que estão na minha viga. Momento fletor, cortante, normal só compressão e a torção não tem. Tá? Então eu não estou trabalhando com nada de torção, tração, só para justificar aquela questão de ser a parte não estrutural que eu estou falando aqui. Tá? Então o que a norma fala sobre isso? Quantidade de aço. A norma pede para a gente armar com 0,1%, na verdade 0,1% da área de concreto, da seção transversal, não precisando ser maior do que 5 centímetros quadrados por metro de cada face, né? Então isso aqui daria um alojamento de ferro de 8 a cada 10 para dar esses 5 centímetros quadrados. Então o que acontece? Fez o cálculo com a área que você está trabalhando de viga. Deu acima de 5 centímetros quadrados, não precisa exceder esse valor. A gente arma com os 5 centímetros quadrados por metro, que daria o 8 a cada 10 ali, costela de 8 a cada 10. Beleza? E outro ponto que a norma descreve é o espaçamento
dessas barras, que a gente precisa manter esse espaçamento abaixo de 20 centímetros ou abaixo de D sobre 3, o que for menor entre os dois. O D é a altura útil da viga, né? Então aqui para a minha viga que eu estou usando 70, o D seria uns 65, dividido por 3, daria 21 em alguma coisa. Então a gente desconsidera isso aqui e a gente vai manter o 20 centímetros quadrados, tá bom? Outra coisa que a gente não pode é considerar os positivos e os negativos nessa armadura lateral. Eles não entram nessa conta, tá bom? Então vamos lá. TQS para essa seção que eu estou usando aqui de 14 por 70, ele detalhou 2 vezes 3 ferros de 8 por face, 1,5 cm. Ele detalhou 3 barras de 8, né? Então 0,1% de 14 por 70 dá 0,98. TQS botou mais. Então por que ele poderia botar só 2 barras? Por que ele botou 3, pessoal? Provavelmente pelo espaçamento. Se ele colocasse só 2, ó, daria 25. Ele botou 3, ficou com mais ou menos 13 centímetros entre um e outro. Então foi isso. Ele escolheu armar com ferro de 8. E para não ficar com espaçamento acima de norma, ele botou uma barra a mais. Eu não vou deixar assim. Eu vou usar 0,98, eu vou botar ferro de 6,3. Então, 31. Daria 3 e alguma coisa. 4 ferros. Então, 4 vezes 0,31 dá 1,24. Vou usar 4 ferros de 6. Vou usar 4 ferros de 6. Eu vou ir de mais ou menos 20 até menos 20. Isso aqui é a distância em relação ao eixo da viga, tá? Então já dá para ver a diferença aqui, né? Vou fazer a mesma coisa com o outro vão. 4 ferros de 6, indo do 20 até o menos 20. Pronto, ficou com 4 ferros de 6. 4 ferros de 6. Vamos lá verificar o espaçamento. 11 centímetros, 13 ponto pouco, né? Pronto. Aqui seria aquele 20 com 20 dá 40 dividido por 3 espaços, dá 13,3, isso aí. Então tá abaixo dos 20 centímetros. Tá aqui meu detalhamento para esse caso de armação não estrutural, né? Combate de fissura, como já falei. Uma coisa que a gente tem que fazer é garantir a ancoragem dessas barras a partir da face dos apoios, né? Então a gente tem que garantir que essas armações estão ancoradas aqui. 24 centímetros, ferro de 6 já ancorou, tô com FCK 30, então já ancorou. Aí eu só gosto de alterar a ponta dela e chegar até o final ali, ó. Só visualmente mesmo, para a costela chegar no final do pilar. Então é isso. Meu detalhamento está feito para a parte de costela, armação não estrutural, cumprindo a quantidade de aço de norma e espaçamento que ela também prescreve, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Valeu, até o próximo.